Para o secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o nosso, eu diria, amigo do Diese ainda, né? O doutor Sérgio Eduardo Arbolo Mendonça. Sérgio Eduardo Mendonça, mais conhecido. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Cumprimentar os nossos debatedores aqui da mesa. Primeiro, agradecer o convite do senador Paulo Paim. É uma honra estar aqui com o senhor. Não sei se o senhor lembra, estivemos juntos quando o senhor propôs a primeira comissão do salário mínimo, em 91, né? 15 anos depois se construiu uma política do salário mínimo. Certamente o senhor, na época deputado, deu uma contribuição grande. Participamos de uma comissão especial, mista, que surgiu o projeto, que é aquela redação que é hoje, mais inflação e o dobro do PIB. Mas nós sabíamos que esse dobro era para sair o PIB, pelo menos. E foi, no final, que foi ajustado com o presidente Lula e sancionado depois pela presidenta Dilma. Então, é um prazer grande estar aqui com o senhor nessa comissão. Cumprimentar o Floriano, os amigos aqui. Hoje estamos em lugares um pouquinho diferentes, mas todos colegas de luta, né? O Rudinei Marques, o Daro, a Maria Urânia e a Rosa, além da minha colega de governo, a Rita Pinheiro, que hoje está no Ministério do Trabalho. Eu quero dizer que esse tema da regulamentação do direito de greve, de fato, se qualquer analista externo olhar para a nossa situação brasileira e observar que durante 25 anos, ou quase 26, nós não regulamentamos o direito de greve no serviço público, muito provavelmente vai dizer, bom, eles não querem fazer isso, né? E como já foi citado aqui pelo Rudinei, mais especificamente, este governo, com os compromissos que vem do passado, que foi eleito em 2002, com o primeiro mandato do presidente Lula, depois o segundo e agora o mandato da presidenta Dilma, pode também não estar querendo fazer isso, a regulamentação do direito de greve. Então, eu acho que só esses dois indicadores de tempo, 25 para 26 anos para regulamentar o direito de greve no serviço público e 12 anos, vamos dizer assim, de continuidade de um governo com determinados compromissos com os trabalhadores, acho que mostra para nós um conjunto de dificuldades que essa regulamentação impõe. E aí eu queria citar primeiro alguns números sobre esse debate. Quando a gente está falando de serviço público, evidentemente, nós não estamos falando só de serviço público federal, né? O serviço público federal é importante, mas nós estamos falando de serviço público no Brasil inteiro. Então, nós estamos falando de 10 milhões de trabalhadores, dos quais a grande maioria são trabalhadores regidos pelo regime estatutário, que, como foi dito aqui, no plano do direito administrativo, quase sempre é visto não numa relação clássica entre empregador e empregado, entre empregador e trabalhador, que é regida pela CLT e por relações coletivas de trabalho, convenção coletiva, justiça do trabalho. É regido por um outro tipo de estatuto, onde o servidor, ao fazer um concurso, adere a uma situação instituída pelos diversos regulamentos, né? Seja no município, seja no Estado, seja na União. Logo, a regulamentação tanto da negociação coletiva quanto do direito de greve, quanto da organização sindical no serviço público, passa pelas diversas instâncias federativas e passa, evidentemente, também pela União. Só que a União, em termos de serviço público, representa desses 10 milhões alguma coisa em torno de 1.400.000 servidores, entre ativos e inativos, que é uma outra complexidade do serviço público, se nós incluirmos aí o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário e
também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nós vamos chegar a esses números, estou excluindo as Forças Armadas, que representam aproximadamente 600 mil servidores. Então, isso só para dar alguns grandes números, iluminar um pouco a nossa discussão, que não basta ter vontade do presidente da República ou da presidenta da República para que você consiga regulamentar o direito de greve no serviço público, como foi previsto pelos constituintes, como foi instituído pelos constituintes na Constituição em 1988. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que levantar. O segundo ponto, que eu acho que os projetos que o senhor, inclusive, relata aqui, também outros projetos que já estão há muitos anos nessa casa, seja na Câmara, seja no Senado, demonstra que, e essa é a visão do governo, não é possível imaginar regulamentação do direito de greve sem pensar no tripé, que é a regulamentação do direito de greve, a regulamentação da negociação coletiva e também da organização sindical. Nós todos sabemos, os que acompanham esse debate há mais tempo, que a Constituição veio manca nesse tripé. Ela estabeleceu o direito de organização sindical, ela estabeleceu o direito de greve, porém ela não estabeleceu o direito da negociação coletiva. E há, inclusive, vários pensadores, juristas, advogados, que dizem que não cabe a negociação coletiva no plano do direito da estrutura do Estado brasileiro, do direito administrativo, inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal. Se a gente tomar o relatório do senador Pedro Tax em relação à proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, ele chega a um ponto que diz, bom, mas a negociação coletiva não cabe. Bom, não é, quero dizer, a nossa posição. Eu quero dizer aos senhores e ao senador Paim que na greve de 2012, quando estávamos fazendo a negociação em 2012, no término daquela greve, com diversos termos de acordo, a presidenta Dilma nos orientou claramente, a ministra do Planejamento, a ministra Miriam, que é responsável no plano federal por essa discussão, para que qualquer proposta e qualquer debate sobre esse assunto no Congresso Nacional deveria ser indissociada o debate da negociação da regulamentação do direito de greve. O governo não tomará nenhuma iniciativa que seja apenas na direção da regulamentação do direito de greve. Só tomará iniciativa, se assim for, se a indicação for nessa direção, politicamente, na relação com o Congresso Nacional, tratando dos dois assuntos. E, se possível, até do terceiro assunto. Os dois assuntos quais são? A negociação coletiva e a regulamentação do direito de greve. Também não tomará uma iniciativa isolada, porque todos nós sabemos que a greve no serviço público atinge essencialmente a sociedade. É um direito dos trabalhadores, mas é indissociável pensar em greve no serviço público com serviços essenciais, com essencialidade do serviço público. Tá certo? Então, por isso que é uma regulamentação do direito de greve no serviço público, ela tem uma característica diferente da regulamentação do direito de greve no setor privado, que nós temos a Lei 7783 de 1989. Então, o que temos? Temos uma determinação da nossa presidenta de que qualquer iniciativa do governo nessa direção será indissociada entre negociação coletiva e regulamentação do direito de greve. Não faz sentido discutir apenas a regulamentação do direito de greve, como, aliás, é o seu projeto, a comissão que o senhor relatou e outros projetos que aqui circulam. O que nós temos é que dar mais ênfase, se possível, na negociação coletiva, porque a greve é um desdobramento do fracasso da negociação coletiva. E não o contrário, e não a negociação coletiva ser iniciada a partir da greve, né? Como alguns aqui
que me antecederam, alguns dirigentes apontaram. Agora, quero dizer que, no plano específico da União, nós tomamos várias iniciativas em relação a essa situação, muito embora ainda reconheça que a institucionalidade que hoje vige sobre, vamos chamar assim, entre aspas, um sistema de negociação coletiva no Serviço Público Federal é muito baixa, é muito limitada. São portarias, né, que regulamentam essa negociação. Mas nós estamos fazendo há 12 anos, ou há 11 anos e 3 meses, estamos trabalhando em cima de uma mesa de negociação permanente, temos mais de 130 termos de acordos assinados com as entidades sindicais e, portanto, aqui me permita divergir das falas anteriores, dizer que é preciso fazer greve para conversar com o governo federal. Eu acho que nós estamos vendo situações muito, muito diferentes, né? Porque uma coisa é dizer que eu saí insatisfeito de uma negociação e de um termo de acordo que eu tive que assinar. Outra coisa é dizer que a prática deste governo é igual à dos governos anteriores, já que nós temos 130 termos de acordo assinados ao longo desses 12 anos. Também quero dizer que em 2008, o presidente Lula encaminhou a mensagem presidencial número 58 ao Congresso Nacional para tratar da Convenção 151, da adesão, da ratificação do Brasil à Convenção 151 da OIT de 1978, que trata da negociação coletiva. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional por um decreto legislativo 206 em 2010, foi depositado no mesmo ano de 2010 na conferência anual da OIT, tanto a Convenção 151 como a Recomendação 159, e em 2013, agora em março de 2013, através do decreto 7799, a presidenta Dilma internalizou a Convenção 151 no regramento brasileiro, né, no regramento legal brasileiro. Isso isso é uma discussão sem fim entre os juristas, se essa internalização já significa a vigência plena da Convenção 151 ou se nós temos que adaptar a Constituição e a legislação brasileira aos termos da Convenção 151 da OIT. Mas quero dizer que houve algumas iniciativas importantes, né, e inclusive, acho que, não sei se é agora, a Rita depois pode me corrigir, vai haver um balanço, ou esse ano, ou o próximo, na OIT, sobre esse avanço. Então, apesar da gente não ter conseguido institucionalizar, acho que como todos gostaríamos, a negociação coletiva e, por extensão, a regulamentação do direito de greve no Brasil, nós demos passos importantes. Não só temos uma prática de 12 anos de mesa de negociação aberta, né, em que as entidades sindicais nacionais participam ativamente de um debate e de negociações que são feitas antes na antiga Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, hoje na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, como temos diversos resultados concretos que são esses termos de acordo, que se transformaram em projetos de lei ou medidas provisórias e que viraram, de fato, avanços importantes, sobretudo do ponto de vista da recuperação salarial dos servidores públicos nesses 11 anos e 3 meses. Mas quero enfatizar, para terminar aqui, que regulamentar negociação coletiva e regulamentar direito de greve no Brasil não é iniciativa apenas da União e do governo federal. O governo federal pode ter uma contribuição importante nisso, mas passa, como eu disse, por esses 10 milhões de servidores públicos e também por iniciativas e desejo dos governadores, 27 governadores e 5.600 prefeitos que nós temos no Brasil. Aliás, eu diria que a negociação coletiva daria muito mais proteção nesse momento a esses servidores dos municípios e, em segundo grau de importância,
dos estados do que propriamente aos servidores públicos federais, que têm maior capacidade de organização e de mobilização. Então, seriam essas as palavras iniciais, agradecendo mais uma vez o convite do senador Paulo Paim e ficando à disposição desse debate e de futuros debates e audiências públicas. Muito obrigado.